Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Depósito da Fé. Esta é a aula sobre Jacó, Gênesis de 28 a 36. E eu falei na última aula, né, que Abraão é a imagem da virtude da fé, Isaac a imagem da virtude da esperança, e vamos ver se Jacó seria a imagem da virtude da caridade. E eu não consegui enxergar isso, né? Eu esperei o texto falar por si, né? O texto mostrar que ele era essa imagem da caridade, igual eu vi que Isaac era da esperança. A gente fechar ali a tríade, né? Só que eu não identifiquei, certo? Não identifiquei. Se a gente forçar um pouco a barra, dá para associar com alguma coisa de caridade ali na figura de Jacó. Mas esse forçar a barra para interpretar um texto não é a forma certa de interpretar o texto, porque aí a gente está fechando o texto mesmo numa analogia, certo? Forçar a barra desse jeito e dizer, não, Jacó é a imagem da virtude da caridade. Seria uma interpretação, beleza, pode funcionar para a gente mostrar um pouco do que é a virtude da caridade, sim, mas não para a gente ver um pouco do que é o Jacó, né, de quem é Jacó, o que ele representa, certo? Então, por isso que eu falei, vamos ver, mas sem procurar isso no texto, vamos ler somente o texto, certo? E aí, beleza, né? A gente pode forçar um pouco a barra dizendo que a caridade é fecunda, né? Então ele teve 12 filhos. A caridade é paciente, né? Então tem ali o esforço do trabalho, né? De 7 anos para se casar com Raquel. E aí ele se casa com Lia, então ele pronto. E o caso com Raquel agora também te sirve mais 7 anos. Né? Tem a virtude da paciência ali ligada, mas está vendo a imagem de quê? Da fecundidade, da paciência, não da caridade propriamente. Então, então a gente descarta essa possibilidade, certo? Mas qual é a imagem que Jacó ele mostra para a gente? Né? De que ele se parece ser? Né? De que símbolo ele representa? Jacó ele parece ser a morada de Deus. Até então, nenhum dos personagens das Sagradas Escrituras se mostraram como uma ponte, como uma escada que une o céu e a terra, certo? E o primeiro sinal de Jacó é exatamente esse. O primeiro sinal de Jacó, né? Que antes estava mais ligado à história do próprio Isaac. Os momentos que aconteceram ali de disputa entre ele e Esaú, certo? A questão da primogenitura, a bênção, né? Tudo isso ainda estava um pouco ligado à figura de Isaac. E agora que o foco é ele, o foco da atenção é ele, qual é o primeiro evento que acontece? Né? E vamos direto ao texto. No capítulo 28, ele recebe uma bênção de seu pai, Isaac, para viajar, para encontrar a sua esposa, né, nas terras do povo parente de sua mãe, né, parente lá de Raquel. Ele diz que Labão é irmão dela, né, então vai procurar alguém lá na terra de Labão. Beleza. E aí o pai dá uma bênção. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecundo e te multiplique, para te tornares uma assembleia de povos, que ele te conceda a ti e à tua descendência a bênção de Abraão, a fim de possuíres a terra em que vives, migrando, e que Deus deu a Abraão. Então está estendendo, está continuando essa bênção de ser uma grande nação. E aqui ele, mais ainda, né, que ele seja uma assembleia de povos, uma assembleia de povos, uma reunião de vários povos, né, de fato, né, os 12 filhos dele se tornam as 12 tribos. Então ele é a assembleia desses povos, a reunião, né? É o povo de Israel. E aí segue o texto. O primeiro evento, de fato, da história de Jacó é o sonho. Ele se deita no meio do caminho, né, recosta a cabeça numa pedra, e aí ele tem o sonho de uma escada que vem do céu e se apoia na terra. Isso é interessante.
né? Que dá a imagem de ser aquelas escadas que a gente usa para subir, assim, para trocar a lâmpada, né? Uma escada que a gente apoia na parede. Só que no caso dessa escada, ela está apoiada na terra. Ela vem do céu e está apoiada na terra. Mas se os anjos sobem e descem por essa escada, não pode ser esse tipo de escada, né? Deve ser uma escadaria normal. E aí depois diz que no topo estava sentado o Senhor. Então já não é qualquer tipo de escadaria, é aquelas escadarias de trono de rei, certo? Porque os tronos geralmente têm alguns degraus para colocar o rei num trono um pouco acima do resto do povo, tá? Então é uma espécie de escadaria. Só que essa escadaria, ela não é tipo do trono. Ela é uma escadaria que se estende e se apoia sobre a terra, certo? O que isso quer dizer? Que a escada, ela é uma espécie de ponte, né? É uma espécie de união entre o que está embaixo e o que está em cima. Só que essa escada, ela se apoia, ela se sustenta na terra. Isso significa que para que aconteça a união, para que de fato Deus venha, ele se apoia. É necessário que exista algo firme para ele se apoiar. É necessário que Jacó seja dócil a Deus. Não dá para ser qualquer tipo de pessoa para que Deus venha. Né? Ele vem e está disposto a vir para todo mundo. Mas é claro que se houver um suporte, se houver uma docilidade, se houver uma confiança, aí ele vai ter onde apoiar a escada. Certo? E Jacó tem essa docilidade, Jacó tem essa confiança, essa simplicidade. E aí ele vê os anjos subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Claro, se os anjos estão subindo a escada, eles estão levando alguma coisa para cima. Se eles estão descendo, eles estão trazendo alguma coisa. Né? Os anjos, eles são mensageiros de Deus. A palavra angelos, anjo, significa mensageiro. Tá? E aí, eles estão lá, levando alguma coisa para o alto, trazendo alguma coisa para baixo. E o que, que há de bom para ser levado aqui para completar lá? Absolutamente nada. Né? Então não leva nada para completar o que está lá, mas leva aquilo que precisa ser entregue a Deus. Levam as nossas orações, levam as nossas súplicas, os nossos corações, levam as pessoas, certo? E o que que eles podem trazer de lá para completar aqui embaixo? Aí a lista é infinita, né? Então eles vêm trazendo a bênção de Deus. E lá do topo, ele escuta Deus falando. E Deus diz assim para ele, versículo 13: Eu sou o Senhor, Deus de teu pai Abraão, Deus de Isaque. A ti e à tua descendência darei a terra em que estás deitado. Tua descendência será como a poeira da terra, e tu te expandirás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e em tua descendência serão abençoadas todas as tribos da terra. Estou contigo e te guardarei aonde quer que vás, e te farei voltar a este solo. Nunca te abandonarei até cumprir o que prometi. Aqui é curioso que Deus faz referência apenas ao pó da terra. Então quer dizer que os filhos de Jacó é tudo condenado, tudo da cidade dos homens? Não. Aqui nós temos um outro viés do símbolo, certo? Nós temos um outro modo de ver, porque o foco de Jacó é a terra. O foco de Jacó é a terra. É ser a terra, certo? É onde ele está deitado. Ele está deitado numa terra e usou uma pedra de travesseiro, certo? Deus fala que a geração dele vai se expandir para o oriente, para o ocidente, para o norte e para o sul. Para os quatro cantos da terra, certo? Ele está sempre ligado a essa materialidade, a essa terra. E isso significa já algo que o Jacó, ele é de fato a morada de Deus. A morada de Deus, o chão firme onde Deus vem e repousa, onde Deus sustenta, suporta a sua escada. Né? Põe a sua escada apoiada na terra, certo? E essa geração de Jacó se estende para os quatro cantos. Lá, Jacó, depois que desperta do sonho, ele unge uma pedra, a pedra que ele usou de travesseiro, e chama aquele local de Betel, casa de Deus. Pronto. Tá aí a missão de Jacó. Né? Ele ungiu a pedra e chamou esse lugar de Betel. Qual é a terra que Deus prometeu para ele? Esta.
Qual é o nome desta terra? Betel, que quer dizer casa de Deus. A missão de Jacó é ser casa de Deus. Tá? Ah, mas e o significado do nome de Jacó? O que tem a ver com sua missão? Teve lá atrás, que é suplantar. Né? Mas agora não faz mais sentido. O que vai acontecer? Lá na frente Deus vai mudar o nome dele. Deus vai mudar. Mas continua o texto. O interessante é que aqui já temos referência aos outros anteriores, Abraão e Isaac. Abraão construiu 4 altares, a virtude da fé. Isaac construiu 4 poços, a virtude da esperança. Jacó vai espalhar sua descendência pelos 4 cantos da terra. E para provar isso, ele não vai edificar um trono, nem vai cavar um poço. Ele vai possuir 4 esposas. Ah, mas o machismo, a poligamia, que não sei o que lá, e que a mulher, isso e aquilo. Ah, pelo amor de Deus, gente. Nessa época, né, não havia mandamento contra a poligamia. E, pelo amor de Deus, né, a gente está falando aqui de um texto mitológico, independente da historicidade do negócio. O que significa, certo? Se a mulher é a passividade, se o homem é o espírito, né, o pai espírito, enquanto a mulher é a mãe terra. E Jacó é a representação dessa terra. Qual a melhor representação do pai espírito que é a terra? Ele tem 4 esposas. Certo? Esposas oficialmente são apenas 2. As outras 2 são as escravas de suas esposas. Né? Suas concubinas, no caso. Né? As concubinas de Jacó. Mas, de todo modo, ele tem 4. E 4 é o número das possibilidades, a gente já viu. Né? Se uma coisa é 4, pronto, abarcou tudo. São as 4 possibilidades. E aí é para espalhar suas gerações aos 4 cantos do mundo. Para dizer que ele é a casa de Deus. É onde Deus apoia a sua escada sobre a terra. E toda essa descendência, para onde se espalha a sua descendência, Deus pode se apoiar. Isso significa que não é apenas a descendência de sangue, que até então a gente entende. Né? O Antigo Testamento inteiro entende que é assim, só em Jesus Cristo que a coisa muda. Mas aqui já está uma imagem que se a descendência dele vai se espalhar pelos 4 cantos do mundo, em qualquer lugar do mundo se pode encontrar uma terra dócil onde Deus apoia a sua escada. Onde Deus apoia a sua escada para que os anjos desçam trazendo bênçãos e subam levando as preces. Então nós podemos ser também terras como Jacó. Certo? Mas continua o texto. Capítulo 29. Jacó encontra Raquel. Jacó, ele chega na terra dos orientais e vê no campo um poço, junto ao qual descansavam 3 rebanhos de ovelhas, pois desse poço que dava de beber aos rebanhos. Uma grande pedra cobria o poço. Quando todos os rebanhos estavam reunidos, rolava-se a pedra da boca do poço e dava-se de beber às ovelhas. Depois recolocava-se a pedra em seu lugar, na boca do poço. Encontrou os homens, né, perguntou de onde vocês são, sou de Harã e tal. E aí vem Raquel, chega Raquel. Aí ele ainda é pleno dia, é cedo para reunir os rebanhos. Vai de beber ao rebanho, que Raquel já chegou lá com um rebanho. Ele, não, tem que reunir todo o rebanho para poder dar de beber. Mas aí o que Jacó faz? Ao ver. Então Jacó, ele quer que o pessoal dê de beber ao rebanho, né, quando ele vê Raquel chegando com o rebanho, e o pessoal de lá da região fala, não, moço, tem que esperar juntar todo mundo para dar água de uma vez só. Aí, não, tá cedo, o rebanho vai ficar com sede, vai ficar esperando. E aí, o que ele faz? Ele mesmo remove a pedra do poço para dar de beber ao rebanho que Raquel estava pastoreando. E a palavra Raquel significa ovelha, né? Que é interessante. E aí, dando de beber, Raquel se encanta. Raquel se encanta com ele. Deixa eu ver. Contou a Raquel que era parente de seu pai, filho de Rebeca, e ela correu para contá-lo ao pai. Logo que recebeu a notícia acerca de Jacó, filho de sua irmã, Labão correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e levou-o para casa. Jacó contou a Labão o que havia acontecido, e Labão respondeu: realmente tu és meus ossos e minha carne. Então Jacó ficou lá
durante um mês, certo? E aí Jacó, como ele não é besta nem nada, né? O que ele fez? Ele ofereceu serviço a Labão, né? Como é que eu vou ficar de graça aqui na sua casa? E aí viu que tinha duas filhas, né? Labão tinha duas filhas, Raquel, que ele encontrou no poço, que ele ficou encantado, que era a mais nova, e tinha Lia, né? A de vista cansada, né? E a palavra Lia significa cansada. E aí ele diz: eu te servirei por 7 anos por tua filha, Raquel. Aí, poxa, uma oferta dessa, né? O pai, qual o pai que não ia aceitar, né? No caso, sendo parente ainda, né? Que na época tinha que propagar a raça, tinha que ser parente. Não era bom misturar o povo de uma região com outra. Deus não via isso com bons olhos. E então, Labão aceita, né? É melhor confiá-la a ti do que dá-la a um estranho. Fica morando comigo. Então aceita o serviço dos 7 anos. Mas o que acontece? Quando Jacó se casa, terminados os 7 anos, né? Ele ficou 7 anos namorando a menina. Né? O mais enrolado que esse. Pior que existe, né? Infelizmente. Mas o cara enrolou 7 anos a menina para casar, trabalhando. E aí no final dos 7 anos, teve a cerimônia. E aí Labão, de noite, no escuro, colocou Lia na tenda de Jacó. E aí Jacó entrou na tenda, se deitou com ela, nem reconheceu, não deu para ver, estava escuro. Né? E aquela era Lia e não Raquel. Só que quando amanheceu o dia, ele viu que era Lia. Tomou um susto. Aí disse: poxa, cadê o combinado que eu fiz contigo? E aí Labão: não, mas não ficava bem eu dar de casar a mais nova e deixar a mais velha para titia. Tinha que casar a mais velha primeiro. E aí Jacó não repudia Lia. Não repudia. Né? Um carinha revoltadinho podia, que nada, quero saber não, larga ela aí, pega a Raquel, foge com ela. Não, ele não repudia. Se casou legitimamente com ela. Pronto. Mas ele diz assim: então, passado os dias de festa do casamento, você me dá Raquel por esposa e eu trabalho para você mais 7 anos. Dito e feito. Ele então se casou com Raquel e ficou mais 7 anos a serviço de Labão. Esses 7 anos de serviço, 7 já é o número de perfeição, né? Quer dizer que ele se esforçou o que podia, o máximo, para ter por esposa aquela que ele amava. E mesmo assim não a teve, teve outra. Então ele se esforçou ainda mais, de forma plena, de forma perfeita, para possuí-la, para ter a honra de possuí-la, né? Porque ele já estava casado com ela antes dos segundos 7 anos. Então foram 7 anos para tê-la e 7 anos depois por tê-la, certo? E ainda teve aí de bônus a sua irmã. Eu acho graça porque é um prato cheio para o pessoal aí, os feministas, das ideologias do caralho 4, achar e fazer um bocado de pedra para jogar na gente. Né? Pegar um bocado dessas coisas aqui para humilhar a gente, dizer que a Bíblia é isso e aquilo. Mas não entendem que a Sagrada Escritura é um mito revelado, certo? É uma mitologia revelada. Então, se a gente não entende, né, vamos voltar lá para a primeira aula, né? Se a gente não entende que a Sagrada Escritura é uma mitologia revelada, mesmo num texto que é aparentemente mais histórico do que os anteriores, né, do que os 10 primeiros capítulos do Gênesis, né, a gente pode estranhar. A gente pode ler mexendo na boca, né, virando um pouco a cara. Mas se a gente entende que é um texto mitológico, o que esse texto representa, independente do que está acontecendo? Levando em consideração também a cultura da época, né? Da época que isso foi escrito, mais ou menos. Já era uma época muitíssimo diferente da nossa. E sem contar que o autor está retratando um período antes ainda
da escrita da lei. Antes mesmo de Deus impor certas normas, certas leis, inclusive, para o casamento. Né? Então, claro, aí diminui o peso. Diminui o peso para nós, homens modernos, que não entendem esse tipo de coisa. Tá? E dizer assim, mas você também está tentando justificar a Bíblia. Não, a gente está vivendo um negócio 2000 anos depois. Né? 2000 anos depois. Então, claro que a cultura mudou. Claro que muitas coisas mudaram e a gente precisa entender não a coisa aos olhos da nossa cultura. Não, mas a gente tem que abaixar um pouco a nossa bola e olhar para a realidade tal como ela foi descrita no meio da cultura em que ela estava inserida. Certo? Olhar para as coisas antigas com os olhos da nossa realidade, da nossa cultura, é não entender nada. Não entender nada. E aí eu também não estou falando qual cultura é melhor. Né? Se é a nossa ou se é de antigamente. Se for de antigamente, coitados de nós, que nunca seremos felizes na nossa cultura. Né? Mas se é a nossa cultura também, então a gente vai jogar fora todas as outras? Né? Vamos pensar um pouco. Não tem essa, né? Qual cultura é melhor? Tá? Mas também não vamos olhar para as coisas antigas com os olhos da nossa cultura. Certo? Para a gente entender. Vamos seguir com o texto. Então ele se casa e aí começa, no capítulo 30, o dilema dos filhos. Os filhos. Já no final do 29 e o 30, esse dilema. Que Raquel não estava dando filhos, Lia também não estava. Aí acontece que Lia começa a dar filhos a Jacó. E aí dá 4 filhos para Jacó. Jacó fica felizão. E aí é um motivo para Lia começar a espizinhar, como diz o povo antigo. Né? A irmã, tá vendo? Ó, eu dei filhos para Jacó e você. E aí, não sabe de nada, não vai conseguir. Né? E aí, depois desses 4 filhos, Raquel fica triste, porque ela estava estéril, ela era estéril e não estava conseguindo dar filhos para Jacó. E aí ele entrega sua escrava, Bala, ou Bila, dependendo da tradução, para seu esposo, para dormir com ele. Para que ela dê filhos, porque se ela der filhos para ele, né, parece que ela ainda diz assim que ela vai dar filhos a ele nas minhas coxas. Né, porque ela era escrava, Bala era escrava de Raquel. Então se ele tiver um filho com Bala, é a mesma coisa do que se tivesse tendo um filho com Raquel. E aí, de fato, né, Bala dá 2 filhos para Raquel, né, os primeiros filhos, Rubem, Simeão, Levi e Judá, os filhos de Lia, e aí vem Dan e Neftali, filhos de Raquel, né, através de Bala. E aí, Lia fica o quê? Achando que vai perder a disputa. Aí dá a escrava dela também para ele, que é a Zelfa. E aí, Jacó se deita com Zelfa também, e tem mais 2 filhos, Gad e Asser. E Lia volta a dar filhos a ele depois disso. Vem Issacar, Zabulon e uma filha mulher, né? Dina, ou Diná, certo? Essa Dina, ela não é contada nas 12 tribos por ser justamente uma mulher. As 12 tribos são formadas pelos homens, porque o homem é o pai espírito, princípio ativo, a mulher é a mãe terra, espírito passivo, certo? E aí, até que, enfim, depois de 11 filhos, Raquel dá um filho para Jacó. E este é o José. É o José. E, claro, se Raquel era a esposa que Jacó amava mais do que a Lia, nunca repudiou Lia, né? Aceitou-a como sua esposa, mas quem ele queria era Raquel, era a ovelha e não a cansada, né? Era a ovelha. E aí ele amou mais José do que os outros. Mais uma coisa para a gente ficar maluco, né? Mas como isso é possível ele amar mais um filho? Isso aí é quem tem muitos irmãos que se dói, né? Quem tem muitos irmãos pode se doer disso, mas quem tem muitos filhos talvez não se doa tanto. Quando olha por esse lado, né? Porque é possível, claro, é ruim para os filhos, né? Pensar que, poxa, meu pai ama mais meu irmão do que a mim, etc. Mas às vezes acontece, paciência. Às vezes acontece dos pais gostarem mais de um filho do que do outro. É muito normal, certo? Não, não é o esperado, né? Mas acontece, acontece. E até Deus tem seus favoritos, se a gente for pensar bem. Né? O que Padre Pio fez para ser quem ele foi? Absolutamente
Nada. Deus só encontrou nele uma terra dócil. Ah, então quer dizer que se eu for dócil eu vou ser igual o Padre Pio? Eu acho que está um pouco tarde, né? Porque Padre Pio, criança pequena, ele já via Jesus Maria. É um pouco tarde para a gente ser Padre Pio, né? Deus tem outros caminhos para a gente. Mas é óbvio que Deus amou mais Padre Pio do que amou mais a gente. Que amou mais a mim, né? Não sei quem está assistindo aí. Talvez tenha um místico aí que tá me assistindo, né? Mas amou mais ao Padre Pio do que a mim. E tá tudo bem, porque eu sei que Deus me ama por completo. Não falta amor de Deus para a minha pessoa. Não falta. Mas eu sei que, mesmo não faltando amor para mim, e não faltando amor para o Padre Pio, Deus amou mais o Padre Pio. Porque deu mais mérito para ele, deu mais poder para ele. E aí Deus amou mais. Vamos lá, vamos tornar a coisa um pouco mais difícil. Deus amou mais a mim ou a Nossa Senhora? E agora todo mundo baixa a bola e fala: ah, não, realmente amou mais a Virgem Maria, né? Porque deu mais mérito para ela, escolheu ela para ser a mãe dele. Poxa, não tem amor maior do que isso daí. Ah, mas Jesus falou: não tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Eu vos chamo, não vos chamo servos, vos chamo amigos. Então Deus amou mais aos 12, né? Beleza, mas a nenhum dos 12 Deus escolheu para ser seu pai. Então amou mais a José. E deu a vida dele por José também. Chamou José de amigo também, por que não? Deus amou mais a José do que aos 12. Porque José teve uma missão superior. José esteve mais perto de Jesus. Imagine José cuidando do menininho, sabendo que aquele menininho é Deus, Criador do céu e da terra, que necessitava dos cuidados dele, que se ele fosse uma pessoa má, entregasse Jesus a Herodes, não ia ter redenção, não ia ter igreja, não ia ter nada. Né? Se José não amasse a Deus e não correspondesse a esse amor que Deus entregou tanto para ele, imagine, né? Herodes está perseguindo as crianças. Ah, eu tô fora desse negócio. Bora entregar esse menino logo aí. Quero nem saber. Nem é filho meu. Estaríamos todos lascados, né? Nada disso haveria. Não estaríamos aqui agora, muito provavelmente, porque eu não tenho sangue de judeu, então não conheceria a Torá, o Antigo Testamento, né? Para ter ligação com a Bíblia. Não teríamos. Não teríamos. Né? Poderia qualquer tipo de coisa menos judaísmo, porque faltou a descendência. Cristianismo, então, não ia existir. Certo? Então é óbvio e evidente que quanto mais Deus dá poder, dá missão, se aproxima do sujeito, é porque ele ama mais aquele sujeito do que aquele que tem uma missão inferior, que está menos perto, certo? Você pode até torcer o nariz quando eu digo isso, mas se você pensar um pouco, você vai reconhecer que é verdade, tá? Porque amor é estar perto. Quando Deus está mais perto de uma pessoa de forma livre e espontânea do que da outra, é porque ele ama mais. Tá tudo bem. Não falta amor aos outros. Deus ama por inteiro. Quando Cristo morreu no alto da cruz e se entregou, foi só por minha pessoa. Ele não voltou atrás quando olhou para mim. Então ele me amou também. E seu amor por mim foi completo, foi pleno, foi perfeito. Não faltou nada no amor dele por mim. E também por você. Mas é claro que aqueles que estavam mais próximo dele, ele amou mais. Certo? A gente tem que aprender a equilibrar essas duas coisas. Que elas são reais, elas são verdadeiras. Tá? Enfim, então, voltemos. Jacó amou mais José. Tá? Foi até causa de ciúme dos irmãos, que a gente vai ver na próxima aula. E aí, ele agora quer voltar para casa. Ele quer voltar para casa. E aí fala para Labão, eu vou para casa, né? Já trabalhei com você aqui 14 anos, e depois disso ainda já cuidei de seus rebanhos, né? Fiquei mais tempo aqui, mais que 14 anos aqui. E agora eu vou para casa, vou embora. Certo? Ele, não, não sei o quê. Ele, não, eu vou embora. E o pagamento? E os termos de serviço? Como é que vai ficar?
E aí Jacó ele propõe uma disputa com Labão. Olha, todas as ovelhas e cabras que nascerem malhados, certo? Ou manchados, ou listrados, são meus. Os que nascerem todos de uma cor só, todo branquinho, são seus. E pronto, fechou. Beleza. E aí Jacó faz uma peripécia. Ele pega 3 varas, uma de álamo, uma da amendoeira e uma de plátano. O álamo ele cresce pontiagudo como o cipreste, certo? A amendoeira e o plátano, eles, a amêndoa é aquela semente resistente, né? Que tem uma casca dura. E o plátano, pelo que eu pude ver, assim, tem um frutozinho redondo como a amêndoa, né? É amarelo, mas não fui a fundo para ver especificidades da planta, certo? Mas parece que tanto a amendoeira quanto o plátano, quando estão em flor, estão só em flor. Quando estão em folha, estão só em folha, certo? Caem todas as folhas e ficam as flores. Mais ou menos assim que acontece a floração, certo? E aí? O álamo aponta para cima. E esses outros estão na função de mudar a cor, certo? Mudam a cor. Que sai das folhas vão para as flores. Então mudam a cor. E aí ele colocou as varas dessas três plantas nos canais e bebedouros das ovelhas e das cabras, das fêmeas. E aí quando as fêmeas tomavam dessa água, elas entravam no cio. Olha que coisa. E aí, quando entravam no cio, tendo bebido da água, elas só davam à luz animais malhados e listrados. E assim, o rebanho foi multiplicando e foi crescendo de uma forma que Jacó estava rico, só com a multiplicação, o nascimento dos, dos animais malhados, tendo as mães bebido dessas águas. E aí vamos olhar o paralelo dele com seu pai. Isaac, ele teve uma prosperidade vegetal, não sei se vocês se lembram. Ele plantou e a sua colheita cresceu. Cresceu abundantemente e ele se tornou rico, próspero com a terra. Jacó não é com a terra, é com os animais. Só que se a gente for observar a diferença da agricultura para a pecuária, né, do cultivo da terra para o cultivo de animais, o cultivo de animais ele é mais é mais terreno ainda. Ah, mas o outro mexe com a terra diretamente. Beleza, mas o mexer com a terra diretamente não mostra a vida fluida como a dos animais. A dos animais tem uma vida fluida e tem um cuidado não com a terra, mas um domínio da terra muito maior. Porque é o animal que come a grama, né? Que come ali uma parte de terra, que passeia por outra parte, que vai descansar em outra. Então o domínio da terra é muito maior, muito mais extenso. Enquanto o cultivo da terra é algo parado, certo? É algo parado, é uma vida mais parada, estática. Jacó ele tem essa questão desse movimento sobre a terra, certo? Então ele não domina só a terra, mas o que está acima da terra também. São os animais que estão sobre a terra. Tá? Então tem essa diferença entre ele e Isaac. E aí, quando ele vai embora, ele já está riquíssimo. Riquíssimo. E aí pegam as coisas para ir embora. E o que é interessante, capítulo 31, que Raquel, ela pega escondido os terafins de seu pai. Terafins são estátuas de deuses, mas não são deuses qualquer tipo de deus. São os deuses familiares. Deuses familiares. A gente agora pode até se lembrar dos lares dos romanos. Né? Lares são as divindades que eles cultuavam, mas que eram antepassados. Certo? Então é algo um pouco disso, esses terafins. Imagens de deuses familiares, é o que é a tradução. Certo? Então a gente pode imaginar que são
antepassados ali de Labão e que ele adora como ídolos. Então Raquel, a ovelha, ela pega esses terafins escondidos. E aí, o que acontece? Um dos servos de Labão fala, poxa, mas Jacó tá te roubando, só o tanto de coisa que ele está levando. E aí depois ele ainda procura os deuses dele, não encontra. Só que Jacó não sabe que Raquel pegou. E ele vai atrás. Né? Labão vai atrás e persegue durante 7 dias. Porque Jacó já tinha caminhado 3 dias. E aí começa a jornada de Labão. Né? Então, imagine, Jacó caminhou 3 dias. E aí Labão vai caminhar mais esses 3 dias. Nesse período ele já caminhou outros 3 dias. Né? Então ele velozmente caminha os outros 3 e no sétimo encontra com Jacó, que Jacó estava descansando, né, de sua peregrinação. E aí tem a conversa dos dois, uma conversa bonita até, em que ele diz, ah, rapaz, mas o que está acontecendo? Você está levando todo o meu rebanho? Ele, não, foi nosso trato e tal. Ele, ah, mas e os meus deuses? E os meus terafins? Eu não encontrei. E aí Jacó diz, na hora que eu li isso, desta vez eu prestei atenção, não sei que diacho, né? Quando eu li, eu falei, ô Jacó, não abre a boca, não fala um negócio desse, meu filho, pelo amor de Deus. Ele falou que você pode procurar, com quem tiver isso aqui, esse vai ser morto. Meu Deus do céu, eu tô com a mulher do homem. A principal que ele mais gosta. Mas ninguém encontrou, né? Porque Raquel, ela escondeu, enrolou nos panos e sentou em cima. E aí o pai entrou na tenda dela, olhou e ficou super sem graça, porque ele não encontrou em lugar nenhum. Ô, Jacó, me desculpa aí e tal. Mas o que que isso significa? O que que isso quer dizer? Quando Raquel, que é a ovelha, a favorita de Jacó, pega os deuses familiares, certo? Não é qualquer tipo de ídolo. Os deuses familiares de seu pai, para ir embora em viagem, junto com Jacó, sua irmã, a escrava, os filhos, etc. Ela é um sinal do povo de Israel. Por quê? Ah, mas Israel não são os filhos? Sim. Mas se Deus é o esposo, Israel é a esposa. Se Deus é o esposo, a igreja é a esposa. Certo? Então, se Jacó é a representação neste momento do Pai das nações, de Deus, a sua esposa é o seu povo. Tá? Então, Raquel, a ovelha de Jacó, ela quer se apegar ao passado. Ela ainda se apega ao passado. Ela ainda se apega às divindades, à religiosidade do passado. E aqui já é um sinal de que, por mais bela, por mais favorita que seja a esposa de Deus, a Israel, certo? Seu povo, já está mostrando. Esse povo vai te trair. Esse povo vai te trair. Porque esse povo ainda está apegado ao passado. Esse povo ainda está apegado ao paganismo, certo? E aqui vamos lembrar que esse livro foi escrito mais ou menos lá, não me recordo agora a data, mas como eu falei, já tinha se passado muitos eventos desse. Né? O povo de Israel já estava bem adiante, certo? Quando esse texto foi escrito, né? Até então, segundo os pesquisadores. Então muita coisa já tinha acontecido, muitas águas já tinham rolado, e o povo de Israel já tinha traído Deus inúmeras vezes. Aqui já é a semente desse sinal de traição. Que o povo tem saudade, tem apego às suas origens, de onde eles vieram. E de onde eles vieram? De onde veio o povo de Deus? Do paganismo, pelo amor de Deus, né? Ah, mas como é? Veio, né? Não veio diretamente, mas a ligação que eles tinham antes era com civilizações antigas, civilizações mais antigas. Tá? Quando o povo de Israel surgiu na história, já havia a Mesopotâmia pagã, já havia o Egito pagão, certo? A Pérsia, enfim, tudo isso já havia. E o que acontece com o povo de Deus? Eles vão adorar os deuses. É por causa disso que acontece toda a confusão do Antigo Testamento, lá da história dos reis,
certo? A divisão do povo, né? O castigo de Deus, tudo por conta de idolatria, porque eles vão adorar os deuses. Mas aqui já está a semente, já está a semente. Que Raquel é a favorita de Jacó, ela quem esconde os terafins de seu pai, por apego ao passado, por apego aos deuses, por uma certa desconfiança ao Deus verdadeiro. Ah, mas então a gente vai julgar que Raquel ela era uma pessoa má, porque ela não tinha confiança plena? Não, ela era uma pessoa imperfeita. Mas mesmo assim, ela era perfeitamente dócil ao seu marido. E aqui está o equilíbrio do povo, certo? De nós, que somos joio e trigo, que somos um pouco Caim e Abel, que somos um pouco membros das duas cidades, ora da cidade de Deus, ora da cidade dos homens. Nós precisamos ter uma docilidade plena, perfeita, uma docilidade para com Deus, tal como Raquel era dócil, tal como Raquel era uma ovelha para Jacó. Mas ao mesmo tempo, nós, infelizmente, escondemos os deuses pagãos debaixo do nosso assento. A gente ainda se apega às coisas. A gente ainda não está perfeitamente entregue a Deus. Ainda existe uma falta de confiança. O que vai garantir o nosso sustento, o nosso avanço espiritual? É a docilidade de Raquel. Porque quanto mais formos dóceis, mais a confiança vai crescendo. E livremente nós vamos nos levantando do assento e abandonando os ídolos. Certo? Mas se a gente briga com a gente mesmo, poxa, eu preciso largar esses ídolos, aí que você vai se apegar ainda mais. Não vai funcionar. Brigar contra você mesmo não vai funcionar. Você tem que ser dócil a Deus. Certo? A docilidade vai crescendo, vai fazendo com que a escada venha sobre você, a escada de Deus, e aí você vai começar a subir com a sua docilidade, porque são os anjos que vão te levando pela mão. Certo? Esse é o movimento. E esse é o sentido da história aí de Raquel. Agora no capítulo 32 acontece uma coisa muito curiosa. A luta de Jacó com Deus. De manhã, deixa eu ver aqui. É aqui, versículo 23. Ainda de noite, Jacó levantou-se e, levando consigo suas duas mulheres, as duas escravas e os 11 filhos, passou o val do Jaboque. Jacó ajudou-os a passar a torrente e depois fez passar tudo que era seu. Quando então ficou sozinho, um homem se pôs a lutar com ele até o romper do dia. Imagine, do nada aparece um cara e começa a brigar os dois. Não é? Mais ou menos isso. Até amanhecer o dia. Vendo que não podia vencer Jacó, atingiu-lhe a articulação da coxa, e a coxa se desarticulou enquanto lutava com ele. Né? Feriu o tendão ali da coxa. O homem disse a Jacó: Deixa-me ir, pois já está rompendo o dia. Mas Jacó respondeu: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E o homem lhe perguntou: Qual o teu nome? Jacó, respondeu ele. Mas o homem lhe disse: Doravante não te chamarás Jacó, mas Israel, pois lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então Jacó perguntou: Dize-me, por favor, teu nome. Mas ele respondeu: Para que perguntas por meu nome? E ali mesmo o abençoou. Jacó chamou este lugar pelo nome de Fanuel, pois disse: Vi Deus face a face, e minha vida ficou preservada. Quando passou por Fanuel, o sol despontou sobre ele. Como ele andava mancando por causa da coxa, os israelitas, os israelitas não comem até hoje o nervo ciático da articulação da coxa, porque o homem havia atingido a articulação da coxa de Jacó, no nervo ciático. Então o que aconteceu? Jacó ele lutou com um homem, certo? Disse aqui do título do texto que ele lutou com Deus, né? Ou com um anjo de Deus, que é o mais comum imaginarmos. Né? E aí, nessa luta, né, que começou do nada, Jacó disse: Você não vai embora enquanto você não me abençoar. Jacó sabia que ele estava lidando com algo sobrenatural. E aí vem a bênção: Você não vai mais se chamar Jacó, você vai se chamar Israel. Porque você lutou com Deus, com os homens,
e prevaleceste. Mas o significado da palavra Israel é Deus prevalece. Deus prevalece. Veja, ele lutou com os homens. Ele lutou contra Esaú, desde o ventre. Lutou para manter a sua primogenitura. Lutou contra Labão, trabalhando, né, de forma humilde, servindo para ter as suas esposas, certo? E prevaleceu. Prevaleceu. Agora ele lutou contra Deus. Esse lutar contra Deus não significa que ele brigou contra, né? Que ele estava inimigo de Deus. Mas ele lutou para estar com Deus, para Deus o abençoar. O anjo de Deus não vai subir a escada sem ter deixado antes a bênção que ele veio deixar. Ele quer estar com Deus. Ele briga para estar com Deus. Esse lutar com Deus é lutar para estar com Deus. Certo? É para não deixar Deus ir embora. Não deixar a graça passar. Não perder a oportunidade. Certo? Ele é dócil por completo. Ele é dócil por completo. Então ele exige a reciprocidade. É óbvio que Deus é recíproco. Né? E essa luta é justamente Deus vendo o esforço dele para ser fiel. Certo? Deus vendo o esforço. É um pouco daquilo que aconteceu também com Santo Antão. Né? Uma história famosíssima, né? Muitos de vocês já devem ter escutado. Santo Antão do deserto, um eremita que apanhava do diabo. Né? E numa dessas lutas, ele sempre clamava por Jesus e tal. Jesus o socorria. Mas dessa vez, quem nos conta isso é Santo Atanásio. Né? Acho que é isso mesmo. Santo Atanásio, o biógrafo de Santo Antão. Que Santo Antão ele estava, de fato, apanhando e clamando por Jesus e nada de Jesus aparecer. Por fim, quando ele já está esborrachado no chão, Jesus aparece. Aí ele, Jesus, agora não precisa mais. Eu já estava chamando o Senhor para me ajudar porque eu estava apanhando, né? Mas agora já era. E aí Jesus diz assim para ele, eu estava aqui o tempo todo, Antão, mas eu queria te ver lutar. O que isso quer dizer? Que Deus quer ver o nosso esforço. Deus quer ver a nossa luta. Quem vai vencer no final é Ele, não é a gente. Certo? Mas é o nosso esforço, a nossa luta, que faz com que Ele, de fato, venha e vença. Certo? Pode ser que não seja uma vitória naquele momento, como de fato não foi para Santo Antão, né? Aquele tipo de vitória, mas é uma outra vitória. Porque quando o tentador vence a batalha, deixando ele esborrachado no chão, ele perdeu a guerra, porque Antão é de Deus, Antão não é dele. Certo? Então é esse esforço, essa luta com Deus, não a luta contra Deus, certo? Que é a luta de Jacó. E quando o anjo fere a coxa, o anjo feriu a coxa de Jacó e deixou ele manco, né? E mudou o nome. Deu uma bênção e aparentemente uma maldição, né? Porque deixou ele coxo. Santo Agostinho ele diz que esse lado coxo de Jacó significa que ele também tem descendentes que serão filhos da cidade dos homens. De Jacó sairão das coxas, né? Porque das coxas que saem, né? Os filhos. Então, das coxas de Jacó sairão os bons, da coxa do lado bom, né? E os maus, que vão para o lado da coxa fendida, né? Da coxa machucada, ferida. Certo? Então, por isso a marca na coxa. E porque Deus prevalece? Vamos continuar, que lá na frente acontece mais coisa. Né? E aí acontece que Jacó, no caminho, ele vai se reconciliar com Esaú, que é um momento bonito, né? Ele fica até um pouco com medo, manda os rebanhos, uns presentes primeiro para Esaú, né? E Esaú chega, vê os filhos, né? Os filhos saúdam o irmão, tem aquele momento bonito e tal, beleza. Fazem as pazes. Antes, é isso, antes do fim, antes de voltar ao nome Israel, acontece um episódio estranho, um episódio até feio, que é quando Dina, a filha deles, é aproveitada. Né? Que, palavras como essa eu já não posso ficar dizendo aqui. Né? Mas um jovem vê, agarra ela e se deita com ela à força. Certo? E aí os irmãos ficaram malucos com um negócio desse.
que o cara fez isso com ela e ainda quer casar com ela. Né? Ah, meu pai, gostei dela. Que safado. Né? Gostei dela, quero me casar com ela. Vamos lá resolver isso daí. Conversar com os pais dela. E aí eles ainda vão. Eles ainda vão conversar. E aí Jacó, com a maior paciência do universo, ele aceita o casamento. Né? E aí, o que que os irmãos fazem? Os irmãos esperam se casar, né? Fazem um trato ali entre si, né? Deixa o casamento acontecer. E aí depois, na calada da noite, eles pegam espadas e acabam não só com esse rapaz, mas com todos os homens daquela região. Acabam com tudo, como uma espécie de vingança, né? Claro, mais uma coisa que a gente acha estranho, mas que a gente precisa olhar com os olhos da simbólica, certo? O que que acontece? A filha de Jacó foi a menina, foi a pequena, foi a mulher, né, que foi aproveitada, certo? Então, quando existem aproveitadores do povo de Deus, quando existem, né, aqueles que usurpam do povo de Deus, a imagem melhor é essa. A imagem melhor é essa, porque né, a imagem que é usada sempre para se referir a Deus e a seu povo é a imagem nupcial, certo? Sempre algo com ligação sexual. Essas são as melhores imagens. Só que, claro, no Evangelho, a cultura já estava diferente, então as imagens foram mudadas para imagens de pastores, de ovelhas, etc., de lobo. A gente vai ver isso também, certo? Mas a melhor imagem é essa. Quando existem usurpadores do povo de Deus, quando existem maus pastores, quando existem lobos em pele de cordeiro, Deus vem com a sua ira. Deus vem com a sua ira e fere de morte esse povo. Ah, então Deus vai acabar, liquidar com os profetas? Não é esse tipo de morte. É algo pior. É algo pior. Então, o seu povo não é arrebatado. Não é arrebatado pelo tentador, né? Pelo usurpador, pelo bandido, né? O violentador, pelo lobo. É um pouco daquilo que tem no livro de Esther, né? Deus salvará o seu povo apesar de você. Né? A gente já lembra logo do vídeo do Padre Paulo, né? Esculachando os maus padres. Né? Mas é basicamente isso. Né? Não estou falando só de falsos profetas de outras religiões e seitas. Estou falando também de maus padres. Tá? Quem rouba, agarra e deita violentamente com o povo de Deus, se aproveitando do povo de Deus para fazer suas asneiras, para falar suas asneiras, Deus vem com sua ira. Salva o seu povo e fere de morte esse lobo. Mas não é da morte física que a gente está falando. E aí depois, o que aconteceu? Os filhos de Jacó também pegaram as mulheres, as crianças deles, os bens deles, tudo, roubou, levou para lá e Jacó ficou retado. Falou, poxa, mas por que vocês fizeram isso? Bastava ter, ele não completa, né? Mas o que a gente tem? Bastava ter feito a vingança aos homens, aos lobos, usurpadores. Mas não precisava ter trazido os bens deles. Tá errado isso daí, tá errado. Não é assim que se age. E aí eles, jovens, mas você só acha que a gente ia deixar impune o cara que fez isso com a nossa irmã? Né? Jovem, né? Inconsequente. Faz a besteira. Mas então não se deve agir como quem usurpa os bens dos maus. Certo? Não há necessidade. Deus julgará. Deus vingará. Tá? E aí no capítulo 35, Deus manda Jacó construir um altar em Betel. Né? Jacó já voltando mesmo de viagem, ou concluindo o seu retorno, Deus fala com ele. Cadê?
Deus diz a ele o seguinte, versículo 10. Teu nome é Jacó, porém não mais serás chamado Jacó. Teu nome será Israel, confirmando a bênção que ele havia recebido. Né? E depois, eu sou o Deus poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. De ti sairá uma nação, uma assembleia de nações, e reis sairão de teus rins. A ti darei a terra que dei a Abraão e a Isaque. Depois de ti darei a terra à tua descendência. E do lugar onde lhe havia falado, Deus subiu. Cadê? Pá, pá, pá. Então partiram, o terror de Deus invadiu a cidade dos traidores. Jacó, pá, 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 pá. Aqui, no início do capítulo, Deus disse a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel para morar ali. Constrói naquele lugar um altar ao Deus que te apareceu quando estavas fugindo de teu irmão, Esaú. E aí depois, né, continua essa fala aí, da bênção. Mas Deus manda ele construir um altar e morar ali. Ele vai morar ali, certo? E quem é ele? Jacó? Não, é Israel. Deus prevalece. O que tudo isso quer dizer? Aqui já amarra a história, né? Já é o fim da história praticamente. Que depois disso nasce Benjamim, para completar, né? Os 12 filhos homens, certo? E aí fala-se da descendência de Esaú, que é Edom. Né? Interessante que até Amaleque é descendente de Esaú, né? Depois dos Amalequitas, né? Os Amalecitas, que vão perseguir o povo de Deus lá no Êxodo. Né? Enfim, voltemos. O que tudo isso significa? Construir um altar naquela cidade, morar ali, naquele local, e ser chamado de Israel. Deus prevalece. Jacó, ele era. Lascou. Jacó era o suplantador, aquele que segura o calcanhar, né? Para subir, para passar por cima. Agora ele não é mais esse sujeito. Ele é o Deus prevalece. Porque agora não é mais o ser humano que precisa suplantar, que precisa prevalecer, que precisa passar por cima. Não. Ele precisa ser dócil, como Jacó foi, certo? Para que Deus prevaleça. Para que Deus passe por cima dos inimigos. Para que Deus esteja em evidência. Para que Deus cresça. Certo? Então, por mais que Jacó ele tinha esse ímpeto no seu interior e fez isso com seu irmão, ele foi dócil a Deus. E Deus prevaleceu sobre ele. Prevaleceu de tal modo que ele se tornou a sua casa. Ele se tornou a casa de Deus. Jacó é a morada de Deus, é o Betel. Ele é o Betel, certo? Ele é onde Deus habita. Para dizer que Deus habita sobre quem é dócil para com ele, para que ele prevaleça. Deus vem e habita em quem é dócil para com ele, para que ele prevaleça. Assim deve ser conosco. Assim devemos agir, com docilidade, para que Deus venha com a escada e, nesta docilidade, nós vamos deixar ele prevalecer. É ele quem deve crescer, com a nossa docilidade e com a nossa luta, certo? Porque docilidade não quer dizer passividade, não quer dizer ficar estático. Docilidade e luta. A docilidade é um pouco a docilidade de uma dançarina. Né? Quando é que está chegando junho aí, o pessoal daqui, né, tem o forró, o São João. Como é que uma mulher é boa de dança? Quando ela se deixa levar pelo homem. Quando é que um homem é bom de dança? Quando ele sabe conduzir a mulher, quando ele sabe os passos. Né? Então, se a mulher é dura, a mulher não se deixa conduzir, ela não é boa de dança. Se o cara não sabe fazer os passos diferentes, ele não é bom de dança. Né? Mas a mulher cabe o quê? Docilidade, se deixar conduzir. Mas esse se deixar conduzir não é ficar parada. Né? Ela tem que se movimentar também. Mas é um movimento consequência do movimento anterior do homem. Isso é docilidade. Docilidade e luta. Certo? Nós temos que ser dóceis
lutando e lutando com docilidade, para que Deus prevaleça sobre nós. Certo? Então, era isso que eu tinha para falar de Jacó, a morada de Deus, e na semana que vem nós vamos falar sobre José, concluindo aí o livro do Gênesis, certo? Então vamos ler de 37 a 50. Podem fazer a leitura aí, capítulo 37 ao capítulo 50, tá bom? Você que está chegando aqui e não conhece o Depósito da Fé, na descrição do vídeo tem um link para entrar no grupo de WhatsApp. Lá a gente conversa mais de perto, né? Eu posso tirar as dúvidas que surgirem, tá? Para a gente ter uma ligação um pouco mais próxima acerca desses estudos. Tá? Não deixem aí todos vocês de cumprir a liturgia do Instagram, curta esse vídeo, né? Comente aí o que você está achando dessas aulas, tá? E compartilhe também com seus amigos para que outras pessoas vejam este conteúdo. Tá bom? Um abraço e até a semana que vem.